Você já ouviu falar de uma frase que você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Se você não sabe o impacto que isso traz para a sua vida, ou se você sabe e não sabe como se colocar, como se portar, meu Deus, talvez você entre em desespero, que as 5 pessoas não são as pessoas que você quer se transformar. Mas talvez você olhe, uau, eu tenho essas 5 pessoas, mas não sei como me posicionar. Então, ambos, entre um e outro, fique com a gente, que hoje o episódio vai ser, nós vamos falar da média das 5 pessoas que você convive. Isso é para você, mãe, para você, empreendedora, para você que é mulher, que se conecta e quer estar todos os dias em busca de evolução. Se você gosta desse conteúdo, já aperta o coraçãozinho, já envia para mais pessoas e deixa aqui o que você quer aprender. E assim nós começamos o nosso episódio. Eu sou Cleide Hoffmann, mentora e terapeuta. Estou aqui com esse projeto lindo, magnífico do Vozes Materna, junto com a minha sócia, amiga, companheira, a Ivete. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Ivete, sou mentora terapeuta junto com a Cleide nesse projeto lindo do Vozes Maternas, que aliás eu vou dar um spoiler aqui só para fugir um pouquinho, nós estamos quase completando 1 ano de gravação. Uau! Só para deixar uma Olê. ideia aqui de que vem coisas boas e coisas novas por aí, mas voltando ao tema que a gente trouxe hoje, a gente refletiu muito sobre isso, sobre essa questão de quão é importante a gente entender que a gente é sim a média das 5 pessoas que a gente convive, porque a gente traz os hábitos, a gente traz as crenças, porque são as pessoas... Deixa eu te interromper uma coisa. Essa pergunta te deixa feliz ou te deixa coraçãozinho acelerado? Então, depende de como você olha para isso, porque se você olha, e se essas pessoas, essas 5 pessoas que você mais convive, elas são pessoas positivas ou negativas, e se elas são negativas, isso vai refletir na tua vida, e aí isso me deixa triste, porque eu não quero estar neste ambiente, e aí eu tenho que fazer alguma mudança. Sim. E agora, se eu falar que essas 5 pessoas, de repente, seja esposo, filhos, talvez ela seja pai, mãe. São pessoas que você não pode se desfazer da tua vida, né? E daí? O que fazer? Como lidar, né? Como lidar? Você não tem como excluir um pai da sua vida. Você não tem como excluir o seu filho. O seu esposo, você vai optar por uma separação? E agora? Como que vamos desembaraçar isso tudo? É sobre isso, né? Esse episódio é sobre isso. De hoje. Porque ele vai fazer toda uma diferença. Ele vai trazer uma mudança de olhar. E é só possível com uma mudança de olhar. Você mudar as coisas, porque será que você tem a força e o poder de mudar o seu pai? Será que você tem a força e o poder de mudar a sua mãe? Mudar seu esposo? E agora? Mas será que a chave está em mudar as pessoas que convivem com você? Ou será que a chave está em você fazer diferente? E agora? Vamos deixar esse clima aqui agora. Se você acha que a mudança é mudar o seu pai e a sua mãe, fique aqui que nós vamos esclarecer. Nós vamos trazer esse mistério aí, desenrolar tudo isso para você hoje. Porque é sim muito impactante. E com certeza quando nós, especialmente mãe, mulher, empreendedora, nós olhamos para esse lado, em busca de sempre evolução, em busca de sempre estar em crescimento, nós também temos que saber que, será que o outro também está na mesma vibração? É porque é uma linha muito tênue, né? Entre a gente que está nessa vibe de buscar novos conhecimentos, buscar sempre estar à frente,
E se vamos começar pela pessoa que está ali no mesmo nível que você, no sentido assim, o teu esposo. Se você está nesse projeto de, eu quero sempre melhorar a minha mentalidade, eu quero buscar coisas melhores, só que se a pessoa que está ali contigo, porque ele é teu companheiro de vida, e aí eu entendo que é isso, companheiro de vida é aquela pessoa que caminha contigo. Porém, às vezes, a mentalidade dessa pessoa não está na tua, porque ela não está fazendo as mesmas coisas, ela não está buscando as mesmas coisas. E ali, neste momento, podem gerar atritos. Com certeza. E como conciliar isso? Porque esse lado é um lado assim, que especialmente para nós, mulheres, nós somos seres que estamos sempre em evolução, sempre em novos ciclos. E isso não foi nós que criamos. Deus já nos criou. Todo mês nós temos um ciclo. Exatamente. Um ciclo de menstruação, um ciclo de hormônios, um ciclo de vivência. A vida de ser mãe é altos e baixos. Tem dia que o nosso filho sorri o dia inteiro, tem dia que ele grita o dia inteiro, tem dia que ele chora o dia inteiro. E daí? Como se manter equilibrada, se manter em evolução, com todos esses apetrechos, com todas essas coisas do desenvolvimento. E com tudo isso, muitas vezes ainda tem, como a Ivete estava trazendo, um esposo estagnado. Vivendo, não que esteja errado. Aqui nós não estamos falando que está certo ou que está errado. Vamos supor, talvez você que está assistindo, você seja a mãe, a mulher que está em busca de evolução. E o seu esposo, ele está vivendo a vida paradinho, tranquilo, de boa. Lá tem o seu trabalho, consegue sustentar mais ou menos a casa, e dá conta daquilo, e para ele está bom. Mas para você aquilo não está bom. Você é aquela mulher que todo dia gosta de escutar algo novo, aprender algo novo, de evoluir, de ter chaves, ferramentas para essa evolução. E eu vou te falar uma coisa. O contrário também pode ocorrer. Eventualmente acontece muito. De ser o homem que está sempre em busca e a mulher acaba ficando estagnada muito mais no servir. Muito mais no servir. Só que o problema maior que eu vejo é o que acontece quando começa essa discrepância muito grande. Independente do homem ou da mulher. De quem esteja evoluindo. Sim. E de quem esteja estagnado. Quando um começa a evoluir e o outro fica estagnado, cada um vai ter o seu motivo. Geralmente, quando é o esposo que está evoluindo, a mulher fica mais na parte do cuidado. Só que ela não vira a chave da mentalidade. Quando ela não vira a chave da mentalidade, a discrepância fica muito grande em determinado momento. Nesses momentos, quando essa discrepância fica muito grande, ocorrem muitos divórcios. E o homem, quando é a mulher que evolui muito, o que eu tenho percebido é que o homem começa a se sentir não merecedor daquela mulher fodástica que ela está se tornando ou que está nascendo. Isso. E isso acontece muito pelo masculino ferido. Entende? Porque tem muito, desde lá dos antigos, lá, tem muito essa coisa do homem sempre ser o maior provedor, sempre ser o maior que está sempre em busca. Só que hoje nós estamos numa era dos homens mimimi. Desculpa quem está nos ouvindo, mas é muito homem mimimi, é homem que está no videogame. Se doeu, leva para casa, cura porque é teu mesmo, tá? Desculpa, mas aqui hoje é dia de verdade. Tá? É dia de verdade. Adoro a Cleide sendo Cleide. Dia de verdade, dia de encarar a realidade, de olhar e dizer, doeu? Escutar que está no videogame o dia todo? Acorda, levanta para a vida e vai virar homem, tá? Vai virar homem de verdade, vai crescer e evoluir. Não que você não possa ter o teu hobby, pode,
mas você precisa saber o tanto que esse hobby está tomando da tua vida. Se você não está deixando a tua esposa de lado e está lá conversando com uma mulher virtual, com um homem virtual e o tempo inteiro e deixando a sua família abandonada. Então, acorde homens mimimi, porque a mulherada está acordada, está de olhos arregalados. Desculpa aí a verdade, mas hoje eu tô assim. Ou quem sabe eu sou assim quando mentora, né, Ivete? Quem já conheceu? Então, quando eu falo assim, ó, adoro a Cleide sendo Cleide, é porque, né? Já levei para casa o que doeu. Então. E tive que curar. E é bem isso, tá? Então, não falando mal, existem muitos homens. Existe a mulher mimimi também. Sim. Temos muitas mesmo. Mas... voltando. Desencarnou? Desencarnou. Média. Hoje ela está atacada. Então, perdi o fio da meada. A questão do homem, quando ele... da mulher se desenvolver isso, e ele fica estagnado, ele isso. se sente perdido, ele não se sente merecedor. Isso. Então, primeira chave, já vamos começar a colocar as chaves aqui. Primeira chave, você precisa analisar quem é esse homem. O que ele representa na sua vida. Qual é a sua essência? Sua essência é família? Você tem essa essência valiosa? É você mostrar todos os dias para essa pessoa o quanto você a ama, o quanto você a admira. Por mais que às vezes a admiração está pouquinha. Mas vai lá e busca. Mas tem, tá? Porque não vai sobreviver sem admiração. Sim. Não há amor que sobreviva sem admiração. É a admiração que eleva. É a admiração que mantém o amor. Então, se vocês estão juntos, se nessa fase da vida de vocês, você percebe que a admiração diminuiu, que ele estagnou, rebobine um pouquinho a sua fita e vai lá atrás buscar o que fez vocês começarem a vida. Vá lá e busque aquilo. E alimente isso todos os dias, tá? Para você e para ele. Exatamente. Traga isso sempre nas conversas. Traga isso que você sempre admirou isso nele. E o que acontece muitas e muitas vezes é o fato de nós mulheres, nós estamos em revolução, a gente acaba tomando muito à frente das coisas e não deixando eles virem. Então, às vezes, como eu gosto sempre de trazer, que o nosso mundo é de caixas, e seja a mãe, seja a mentora, seja a empreendedora, seja a... Eu esqueci o nosso... Filha, seja filha... Não, nós estamos num podcast, esqueci o nosso nome quando nós estamos aqui, né? Seja orientadora, seja... Coloque cada uma dentro de uma caixa. E quando você for para a caixa esposa, seja esposa. A esposa, ela precisa baixar um pouquinho. E não queira levar todo o teu conhecimento de mentora, de terapeuta, de empresária, para dentro do teu casamento naquele momento. Leve, sutil. Tá? Traga a sua dor como se fosse a dor de outra pessoa. Se você meio que contar um storytelling, monte uma pessoa fantasia e essa pessoa sempre vai trazer o problema. E dentro desse problema, você chega e traz para o seu esposo, como se não fosse você. Ele vai se conectar muito mais com a história da outra do que você querer empurrar de goela abaixo aquilo que você quer passar. É porque é interessante a gente ver isso assim, quando chega, vamos dizer assim, quando chega realmente a gente enxergar que esses relacionamentos acabam, as pessoas de fora elas não entendem, porque daí quando vê, alguém pergunta assim, cara, mas como que você deixou essa mulher? Como que você deixou essa mulher? Ir. Sim. E
também vou trazer um adendo aqui agora no que você me trouxe. Quem são os outros? Voltando lá para o nosso tema, das 5 pessoas que nós mais convivemos. Tá? Voltando para esse tema. Quem são os outros? Essas pessoas, elas estão no seu dia a dia? Elas sabem de todas as verdades? Elas convivem em todos os detalhes? Muito provavelmente não. Não. Então, para que você precisa dar satisfação? Viva tudo em cada caixa intensa e com a pessoa que está dentro daquela caixa. Lá fora, desculpe. Mas eu acho que talvez eu nem trouxe nesse sentido, no sentido de as pessoas não entenderem, e aí não como justificativa, mas, por exemplo, as pessoas olharem assim, cara, tu tinhas a mulher perfeita, a mulher que evoluiu, como que você deixou essa mulher ir embora? Provavelmente é o fato que não ele não... no sentido de aceitar julgamentos, Sei. ou é no sentido de sabe? Até pelo fato dele mesmo. Porque às vezes poderia ser esta pessoa que alguém fosse assim, cara, eu queria ser o marido desta mulher. E você tinha ela e você deixou ela partir. Muito provavelmente a falta de merecimento dessa pessoa. Ela precisa ser olhada para a falta de merecimento. Muito provavelmente o fato dela não querer crescer e evoluir e se sentir muito menor, achar que não dá conta e não se permitir, em vez dele se permitir e evoluir, ele ficou cada dia se menosprezando mais. Se diminuindo, se desvalorizando. Então, por isso que o segredo é nós como mulheres, né? Se você está aí vivendo algo parecido desse estilo, nós como mulheres, quando estamos na caixinha da esposa, como eu falei, rebobina sempre aquela fita e busca. Enfatiza isso sempre para ele, porque isso você vai elevar a autoestima dele e vai mostrar para ele que você tem essa admiração por ele. E que ele precisa de pequenos ajustes, entende? Então, com isso, não fica tão pesado para ele e vai trazer mais leveza. E vocês dois vão conseguir manter esse equilíbrio. Mas olha o pulo do gato aqui. Vamos lá. Que no começo a gente falou, será que a gente vai precisar mudar a pessoa? Ou será que é nós que precisamos? E o pulo do gato está aqui. Você pode continuar evoluindo e você deve. Com certeza. Mas você pode trazer esta pessoa junto, mas não carregá-la. Não, é muito pesado. Não façam isso, gente. E é no momento em que você muda as tuas atitudes para com esta pessoa, é que você consegue fazer com que ela tenha ciência, ou seja, ali naquele momento, né? Naquele momento em que você traz de fato essa admiração, vai fazer com que ele também olhe e perceba assim, poxa, eu posso caminhar junto. Tem espaço para mim. Eu escutei isso de muitas clientes que passaram por esse mesmo desafio, sabe? E uma delas um dia chegou para mim desesperada e dizendo assim, que o esposo tinha dito para ela, aonde está a minha esposa? E com isso, é o fato, aquele detalhe que eu sempre gosto de trazer para dentro de um relacionamento. Nós nunca somos a mesma pessoa com quem nós nos casamos. Eu não sou... Gente, quando eu casei, eu tinha 19 anos. Eu era uma criança, uma menina em crescimento. Posso dizer que uma adolescente. Não existe como uma mulher madura que passa todo um percurso estar com a mesma mentalidade, com a mesma coisa de uma menina de 19 anos. Mas que bom que essa mudança ocorre. Sim, mas esse é o segredo. Por isso que foi o que eu respondi para ela. Eu assim, quantos anos você tinha quando casou?
Como que você quer que ele seja a mesma pessoa? Você hoje não é mais uma menina. Você não tem uma mentalidade da infância, da adolescência. O segredo de um relacionamento, e isso não é só entre marido e filho, entre marido e esposa, é entre filho, entre pai e mãe. É se apaixonar todos os dias por aquela pessoa. Exatamente. Pela nova pessoa que está nascendo. Pela nova pessoa que está aí. Gente, tu já pensasse? Viver, eu sou casada há 32 ou 33 anos, já perdi as contas. Tá? Viver 30 e poucos anos com a mesma pessoa. O segredo é viver com a mesma pessoa, sendo diferente todos os dias. Trazer todos os teus aprendizados. Uma das coisas mais lindas que eu ouvi uma vez numa mentoria foi quando o esposo falou para ela assim: eu quero que você continue evoluindo todos os dias, que você continue crescendo. Não aquela, porque sabe quando a gente dá a felicitação de feliz aniversário, a gente fala assim: ai, continue sendo essa pessoa que você é. Não, ele conseguiu falar assim: que você continue evoluindo e crescendo todos os dias do meu lado. Uau! Foi uma das coisas mais lindas que eu ouvi de uma pessoa falando, porque ele não queria que ela ficasse estagnada, assim como ele não ficaria estagnado, porque ali eram duas mentalidades de evolução. Né? Eram duas mentalidades evoluídas. Mas assim, quando você ouve isso, nossa, te dá um gás eterno. E é isso que nós estamos trazendo aqui para você hoje. É trazendo como moldar a sua vida dentro dessas 5 pessoas. A gente vai trazer mais algumas chaves ainda, né? Aqui nós falamos do pai, mãe, marido e filhos, que praticamente a mesma chave serve para todos, né? Tem muitas outras que a gente traz dentro das nossas mentorias, né, Ivete? Que trazem muita evolução, então a gente não tem como aqui em 30 minutos entregar tudo para vocês, mas querendo também pode nos contatar que a gente está aí para crescer e evoluir, trazer muito mais. Então, seja essa média. Se você conhece alguém que está passando por esse desafio, que está em evolução, já comentou algo, que talvez possa perder o esposo, não está sabendo lidar com filhos, com pais, com tudo isso, envie esse podcast para essa pessoa, que isso vai trazer toda a diferença na sua vida e na vida dela, porque você não vai precisar ver a sua amiga sofrer, não vai precisar ver a sua amiga passar por um desafio de um relacionamento terminar, né? Então, isso vai fazer muita diferença. E ainda mais, vai auxiliar ela a continuar nesse processo de evolução, de crescimento e trazer tudo isso para a vida dela. Não perca essa oportunidade aí. E aí tem uma outra questão, às vezes no momento, quando a gente traz essa questão assim, de fato, né? Só que as pessoas que eu mais convivo são pessoas negativas, são pessoas estagnadas. E aí você pode até te perguntar assim, poxa, mas eu não escolhi essas pessoas. Eu não escolhi essas pessoas. Às vezes, essas pessoas também foram mudando e se tornaram assim, às vezes, né? E aí, como faz, né? Essas pessoas que você fala são do núcleo próximo? Isso, são essas 5 pessoas, né? Essas 5 pessoas próximas que você mais convive são pessoas negativas ou estagnadas. Sim. Só que é aquela coisa, talvez teu esposo, quando você conheceu, não era, porque você tinha uma admiração. Se hoje você não tem admiração, volta a fita. O filho, o que você está fazendo... ou o que está acontecendo, não necessariamente você, mas o que está acontecendo com essa criança, esse filho adulto, às vezes, que ele está numa fase estagnada, que está, sabe? Então, é buscar o que está acontecendo com essas pessoas. Sim. É olhar para tudo isso que você pode e deve, sim, às vezes você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa, por exemplo, se é um filho que você percebe que está dessa maneira, muito reclamão, busque ajuda. Busque ajuda de uma mentora, busque ajuda de uma terapeuta, porque com certeza tem algo escondido ali dele. Tem alguma raiz
que está provocando tudo isso. Exatamente. Então, procure olhar para tudo isso para você não pensar, eu tenho que resolver tudo. Não, às vezes você só precisa dar o direcionamento para essas pessoas. Se as pessoas estão reclamando demais ao seu lado, procure analisar como é a sua fala quando está com essas pessoas. Se de repente você também não entra na onda delas, em vez delas entrarem na sua onda, perceba também como que está isso. É porque é a forma como também, e aí volta, como a gente conduz, vamos dizer assim, conduz essa conversa. Porque se eu quero que o meu marido caminhe comigo, se eu chegar para ele assim, porque você não era assim, porque você era assim... Se eu vier neste tom, o que ele vai fazer? Ele vai se defender. Sim. Agora, se eu voltar e dizer assim, olha, quando a gente se conheceu, você era assim, eu admiro tanto isso. E aí você trazer isso, o que vai acontecer? Vai resgatar aquela essência que pode ter se perdido. Sim. E com isso vocês se conectarem a momentos mais fortes, viverem coisas boas ali, e isso vai acontecendo meio que no automático, meio devagar. Eu queria trazer para vocês hoje um versículo da Bíblia, de Romanos 12, 2. Não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Vocês conseguem analisar esse versículo? O quão nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso, no nosso manual de instrução de vida, que é a Bíblia, ele nos traz isso. Então, não queira trazer para dentro da sua vida algo que não está na Bíblia. Aqui Deus já nos deixou, não se conforme pela renovação, pela não renovação da sua mente. Isso é o que nós trouxemos hoje. É renovar. Para fechar com chave de ouro, né? Esse episódio. É renovar a sua mente todos os dias. É você se permitir. E quando o seu esposo, as pessoas ali, as 5 pessoas que estão ao seu redor, não estão conseguindo, traga esse versículo para ela. Que não é você, mas sim o nosso Deus, o nosso Todo-Poderoso. Entregue ele nas mãos do Senhor, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. E você, no automático, quando você perceber, essas 5 pessoas vão fazer estar diferente e você não sabe nem o porquê. É isso aí, assim a gente encerra esse episódio. Queremos agradecer você que esteve conosco, já envia, não deixe de enviar, porque vai ajudar o nosso canal a crescer e vai fazer com que mais pessoas recebam a nossa mensagem. Então, gratidão. E uma coisa, um pedido aí para você, né? Você escutou nosso episódio e não se inscreveu? Por favor, né? Se inscreva, ativa a notificação aí para você receber, que vai ter muita novidade chegando. Então, já seja o primeiro a receber da água limpa. É isso aí, beijo, beijo. Até a próxima.